Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Mais um vídeo diário aí, primeira semana que eu estou fechando aí com vídeos diários. Eu peço que, se você não tiver assistido aos vídeos de ontem, de anteontem, dá uma olhadinha lá, são vídeos entre 20 e 30 minutos. Normalmente eu coloco vídeos da verdadeira esquerda, a esquerda radical, que é a que realmente interessa, não é a esquerda traíra. E também vou falar muito sobre geopolítica, que é o que eu mais gosto, sou cientista político. E hoje eu vou passar umas informações para vocês sobre a guerra entre a OTAN e a Rússia. Eu já não considero mais um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, tá? Isso daí já passou. Então nós vamos para a vinheta, que eu vou passar umas informações para vocês aqui, que com certeza a nossa mídia não falou e nem vai falar. Solta a vinheta. Então, vocês ficaram sabendo sobre uma operação que teve da Ucrânia, entre aspas, que ocorreu dentro do próprio solo russo, nos ataques aos aviões que eles colocaram na mídia ocidental, que foram mais de 40 aviões, depois mais 13. Ou seja, chegaram lá 53 aviões que foram abatidos em solo, né? A agência Reuters já disse que foram 10, eles estão diminuindo. Os russos dizem que foram 5 aviões, sendo que 2 são recuperáveis. Mas o que deixou o pessoal mais apreensivo dentro da Rússia, é lógico que foi uma operação bem planejada, não pode tirar assim o êxito, porque não teve um dano material muito grande, mas moralmente foi. Mas o que deixou os russos mais apreensivos é que, paralelamente a esse ataque, teve também o que eles chamam de atentado terrorista, eu também considero, porque foi contra civis. No exato momento que estavam passando um trem de civis, com pessoas indo para o seu trabalho, uma ponte caiu, uma bomba, né, estourou na ponte e caiu sobre a linha férrea, causou 40 feridos, cerca de 5 mortos, não tinham militares nenhum. Então, dentro da Rússia, o Putin está sendo cobrado mais por isso. Anteontem já teve, o Putin reuniu seus generais e seu ministério também. Nesse mesmo momento que ele estava se reunindo com os seus generais e o corpo ministerial, o Shoigu, que é o ex-ministro da Defesa russo, estava indo para a Coreia do Norte, né? Foi se encontrar lá com generais coreanos que ajudaram a expulsar os ucranianos da região de Kursk. Os coreanos, eles são especialistas em abater drones, eles usam umas armas lá, leves, são de ponta lá, os caras acertam os drones com muita eficiência. Então o Shoigu foi para a Coreia do Norte e nesse mesmo momento o Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, aliado do Putin, aliado da Rússia, estava se encontrando com Xi Jinping na China. Porque todo mundo sabe, pessoal, a OTAN ali, depois que tiver algum êxito na Rússia, eles vão para cima da China. Isso é óbvio, tá? Passando pela Rússia, fatiando a Rússia, eles vão para cima da China. Eles não são idiotas, né? Então, quando a OTAN ficou sabendo dessa movimentação, né, da reunião do Putin,
do Shoigu na Coreia do Norte, Lukashenko na China, eles fizeram uma reunião de emergência em Bruxelas. Se reuniram em Bruxelas já para acertar o PIB lá para 5%, para compra de armas, e foi nesse momento que você deve ter visto aí na mídia, mas a mídia não citou isso tudo que eu estou falando para vocês. Foi nesse momento que o Trump mandou lá o tarifaço de 50% no aço. Tá? O próprio Trump já falou com os chineses que não tem nada a ver com vocês. Ele queria chamar a atenção, porque ele sabia dessa reunião, tá? E depois foi lá para o X e publicou no X lá, dizendo que tinha conversado com o Putin e que o Putin ia retaliar, obviamente. E a retaliação aqui, pessoal, ela já não é que tenha começado. A Rússia está formando um bolsão na frente da Ucrânia, da área onde entre o território dela e os que ela já ocupou, para ter um espaço ali de ataques, de drones, né? Então ela está ampliando isso daí. Então algumas cidades já estão avançando bastante, e teve um ataque em Odessa, isso carente de... O ataque ocorreu em Odessa, mas alguns blogs lá na Itália e na França disseram que tinham soldados franceses lá e que cerca de 100 soldados franceses foram abatidos. Tá? Eu só peguei essa informação em 2 canais, mas o ataque ocorreu em Odessa. Tá? Eu tenho uma certa credibilidade, que eles não iam fazer um ataque assim puro. Lógico que está ocorrendo ataque, isso é óbvio, mas do jeito que foi, tem uma certa credibilidade, mas como eu falei para vocês, carente de informações. Então foi um ataque lá em Odessa. O Trump, ele publicou isso no X, e aí a Globo deu a notícia, o Guga Chakra falou, o Trump colocou lá dizendo que tinha conversado com o Putin, que o Putin ia retaliar, obviamente, mas que também conversou sobre a situação do Irã fazer a sua bomba nuclear, e ele disse que ia retornar. A Globo News falou que ele retirou, mas depois voltou, tá? Ele voltou com a publicação tá aí, vou mostrar para vocês, e só tirou e depois retornou com as mesmas palavras, tá? Eu acompanhei ali, foram as mesmas palavras, né? Durante essa reunião lá em Bruxelas, foi tratado, além dos 5%, os armamentos, né? O pessoal... Tem uma jogada aqui do Trump que eu achei bem feita, né? Assim, o cara não é burro não, tá? Ele faz lá os negócios dele. Nós podemos dizer que a guerra na Ucrânia só não tá pior por causa dele, porque se fosse o Biden ali já estaria, porra, muito pior, tá? Realmente deu uma diminuída, apesar dessa operação da Ucrânia, entre aspas, ter sido realizada dentro do próprio território russo. Se fosse com Biden, estaria muito pior. O Trump ia cortar o que já tinha sido decidido com Biden de ajuda de armamentos. Essa ajuda, ela foi mantida. Então, na reunião de Bruxelas, esses armamentos que eu vou colocar aí na tela para você, que eu peguei do canal Krasniok, ele fez o relato, isso daí eu confirmei, foi isso daí mesmo, tá? De um envio de armamentos sido negociados durante o governo do Biden, tá? Por um outro lado, tem um projeto dos senadores dos Estados Unidos, né? Uma lei, um projeto de lei que vai passar,
E esse projeto de lei está prevendo o aumento das sanções econômicas e financeiras sobre a Rússia. Tá? Vamos ver o que vai aparecer, porque tem a reunião do BRICS. Quando você ficar sabendo isso daí pela mídia, você já vai ver. E o Ricardo falou, o Ricardo lá no canal dele falou. Não dá para o Trump vetar, porque são mais de 80 assinaturas, tanto de republicanos quanto de democratas. Então essa sanção contra a Rússia vai ocorrer. E aí o Trump ele vai jogar nessas duas, ó. Ele vai falar que o Putin está muito levado e que por isso, como se fosse uma coisa dele, vocês fiquem atentos, e que por isso foi aprovado essas sanções econômicas. Por um outro lado, ele já mandou uma letra para o Putin, e o Putin com certeza já sabe que isso vai acontecer. Ele não vai dar ajuda financeira para a Ucrânia. Porque presta atenção, pessoal, esses caras aí que ficam falando, né? Esse conflito está desde 2014, tá? Está desde 2014. A Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo. É um dos países mais corruptos do mundo. Então estavam mandando muito dinheiro lá e foram cobrar do Zelensky onde é que estava essa grana toda. E o Zelensky deu uma enrolada, não sabe onde está. A maioria da população ucraniana não aguenta mais o Zelensky. Muita gente está torcendo para cair uma bomba na cabeça, só que esse não é o momento. Esse ainda não é o momento, né? Ah, Ricardo, tem jeito dessa guerra não escalar? Só se a OTAN se desfazer, tá? Porque eu estava falando aqui dos 5%, mais de armamento. E no Ocidente, pessoal, não tem uma unanimidade de lideranças, tá? São pouquíssimos, mesmo aqui na América Latina. Se você for falar lá do México, a Cláudia Sheinbaum, também tem um carinha lá de El Salvador, mas é muito inexpressivo, né? E mesmo lá no Equador, o Daniel Noboa, né, que ganhou as eleições lá de forma muito estranha, e nenhuma mídia que falou, mas foi uma vitória muito estranha. O Daniel Noboa, ele tem dupla nacionalidade, ele é de filho de equatorianos, mas viveu nos Estados Unidos. As Ilhas Galápagos, mais uma vez, vão ser entregues para os Estados Unidos, né? Esses caras que gostam de dar tudo aqui, né? Os escravizados conscientes, né? Os colonizados, gostam de ceder tudo lá para os Estados Unidos, essa corja desgraçada que tem na América Latina. Então, as Ilhas Galápagos são entregues. Na Segunda Guerra Mundial ela foi utilizada como base, assim como aqui no Brasil. Já o Trump, parece que o secretário de defesa deles lá, o Peter Henstein, já falou alguma coisa sobre isso, sobre a base lá no Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, né? Isso daqui é o quintal deles, pô. E tem gente que diz aí no filme, no vídeo que eu vi aí do quintal, tinha gente lá questionando que não é o caramba, pô. Que não é o caramba, cara. Porra, Então ele vai botar bases militares lá, e depois da Segunda Guerra foi abandonado e só voltou por uma causa. Por uma causa. Aqui eu quero abrir um parênteses, eu falei no vídeo aí anterior lá sobre MC Pose, né, que estão querendo associar os traficantes de drogas do Brasil com grupos terroristas, que aí eles entram no país e ocupam, não que eles vão resolver problemas do Complexo do Alemão, Complexo de Israel, Rocinha, não que eles vão resolver. É que eles estão aqui, ó, tem cidadãos americanos, estadunidenses nesse país, eu tenho que cuidar deles. Então eles emitiram um alerta para os cidadãos estadunidenses no Brasil de risco de terrorismo, né? Então eles ocuparam mais uma vez essa ilha Galápagos alegando tráfico de drogas.
tá? Tráfico de drogas. Onde tem droga, os Estados Unidos vai lá. Mas você acha que é para ele acabar com o tráfico de cocaína no mundo? Você tá louco. Você tá louco. Depois eu faço um outro vídeo sobre isso, né? Porque isso daí, onde é que você acha que esses caras arrumam dinheiro para subornar generais de outros países, políticos de outros países? Onde é que você acha que eles chegam lá no Capitólio, levantam o dedinho lá e falam, precisamos de um dinheiro para subornar o cara? Não, gente. Eles botam isso através de gastos militares e gastos que não são militares. Por fora, um dinheiro por fora. Para subornar esses caras. Né? É o que acontece lá com essas pessoas que fizeram esses ataques lá dentro da Rússia. Eles ganharam dinheiro. Você acha que eles vão falar que é para isso? Tá certo? Então as Ilhas Galápagos, elas já foram ocupadas também alegando motivo de tráfico de drogas. Tá? Então é isso que o Trump vai fazer. Já estou fazendo. Ele vai falar sobre as sanções econômicas e financeiras, que o Putin é um garoto muito mau, mas ao mesmo tempo ele não vai acabar com essa ajuda financeira para a Ucrânia. E aí o Zelensky vai entrar lá naquele desespero dele, porque ele paga para se manter no poder. O amigo do Luciano Huck. Ele paga para se manter no poder. A popularidade dele não está boa lá dentro, todo mundo sabe disso, problemas de recrutamento. Estão pegando gente lá com mais de 50 anos, pessoal. E mulheres também. Né? Por isso que o avanço russo lá está sendo eficiente e eles começaram a atacar civis dentro do próprio território russo. Né? Então, essa escalada tá desse jeito. Alguns países da OTAN se rebelaram aí contra esse aumento do PIB de 5%, que é o caso da Espanha. O Roberto Fico da Eslováquia foi o mesmo que sofreu um atentado por discordar um monte de coisa. Um maluco chegou lá e deu um tiro nele, ele sobreviveu. Também o Erdogan da Hungria. Ou seja, tem pessoas lá, não tem uma unanimidade no Ocidente, tá? Como eu estava falando anteriormente ali, você não tem uma unanimidade no Ocidente. Não tem. O Ocidente está bem dividido em tudo. Inventaram tanta coisa aí de ideologia, umas coisas malucas aí, que até problemas mentais, o Ocidente está num colapso total. Né? Gente com crises de ansiedade, você vai ver aí, não é só aqui no Brasil, é o neoliberalismo. É por isso que eles estão chutando os imigrantes da Europa, dos Estados Unidos, porque eles preferem uma arrecadação maior para ajuda militar do que para tratar das pessoas. Tá? O Estado mínimo. O Estado mínimo, eles não querem saber, não. Eles colocam esse modelo econômico lá na Europa, inventam um aqui para o Brasil, para os rentistas, para os caras especularem, mandarem dinheiro para fora. É assim que esses caras se sustentam, pô. Entendeu? Mantendo a colônia deles aí ao longo do mundo, aqui, América Latina e África. Na África eles não estão se dando tão bem quanto antes. O Lula podia fazer um cursinho lá na África para falar com os líderes lá o que aconteceu, o que está acontecendo. Né? Então eles querem que os imigrantes vão embora, porque já está ruim para eles. Vai ficar lá para os outros também? Não, vai embora daqui, pô. Vai embora. Você vai ver aí todo dia lá dos Estados Unidos os caras serem mandados embora. Pô, vai vir aqui pro Brasil. Foi igual a Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi lá para a Itália. Deixa ela lá, o Alexandre de Moraes. Porra, deixa ela lá. De repente acontece com ela o que aconteceu com Silva Jardim, né? Em 1891. Um senador nosso lá, um revolucionário republicano lá, queria a cabeça de Dom Pedro II. Aí foi passear lá no Monte Vesúvio, abriu uma fenda, ele caiu lá. É isso aí, pessoal. Aí, ó, porra. Né? De repente a Carla Zambelli lá quer passear lá, vai lá pro Etna, tem o Camp Flegrei, tem um monte de, né? Deixa a mulher ir pra lá.
Pompeia, já pensou lá? Você vai lá visitar Pompeia e tem lá o molde da Carla Zambelli lá? Hein? Pô, deixa lá, Alexandre de Moraes, deixa para esse pessoal para lá, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar para você. Essa da sanção econômica você vai ver, durante a semana vai aparecer aí, né? Eu vou botar uma foto aí para vocês, o que eu estava vendo lá, a movimentação de bombas FAL, que só tinham no local lá na Rússia. Claro, eles não fizeram igual a Carla Zambelli, né? Olha aqui, tá aqui nesse local, olha aqui onde eu estou, né? A quantidade de bombas FAL, que a Europa não tem nem metade, isso daí num canto só, né? Que eles estão movimentando para fazer algum tipo de ataque, né? Ou seja, para essa reunião que foi pouco divulgada, só no canal Terra, que eu vi, eu já tinha visto lá na Europa, né? Tanto que eu, botando na tela aí essas reuniões para vocês, mas aqui só o site Terra que colocou essa reunião de emergência, né? Que eles chamam lá de Euroratas, os Euroratas. Né, essa reunião lá que eles colocaram. O canal Terra diz que foi 5/6, hoje não foi dia 4. E eles já marcaram uma próxima reunião para o dia 24 e 25 de junho, né? Vai ver que eles querem pular a fogueira também, né? De São João. Tá bom? Então é só isso aí, pessoal. Se você quiser saber de mais alguma coisa, eu sempre vou dar essas informações sobre esse conflito lá da OTAN com a Rússia. Eu vou procurar colocar de 3 em 3 dias, né? Porque a nossa situação aqui também no Brasil, até porque tem muito a ver com as coisas que acontecem lá fora, por isso que você não se atenta, né? Primeiro acontece as coisas lá fora, depois dão uma ordem lá de fora, vem para cá, e aí você já pelo menos já vai ficar sabendo com antecedência. Tá bom, pessoal? Então compartilhe o vídeo aí, procure assistir os vídeos que não deu, para eventualmente você ter assistido, compartilha com alguém, deixa o like, vamos chegar a 4K aí, vamos chegar a 4K de inscritos, ok? Muito obrigado!